Esportes da Rádio Cultura. Show dos Esportes com Marcelo Pellegrinotti. E 11 horas, 1 minuto, 17 graus é a temperatura em Canguçu. Bom dia, estamos chegando na Rádio Cultura em 1030, nos aplicativos, pelo Facebook também, com o Show dos Esportes. Nesta sexta-feira, 12 de abril de 2024, anunciando as manchetes do programa. Confirmado, rodada do futebol de campo está cancelada novamente, alterada, transferida para uma próxima data. Inclusive, será um dos assuntos que estaremos debatendo no programa de hoje com o Núcleo de Esportes da Prefeitura Municipal de Canguçu, professor Davi Morales e professor Henrique Arriera, daqui a pouco aqui no Show dos Esportes. E ambos vão falar e destacar também sobre o Campeonato Municipal de Futsal. Vai começar em maio? Interrogação. Final de semana de futsal e de futebol de 7 em Canguçu. Hoje, amanhã e domingo tem programações esportivas no nosso município. É o Show dos Esportes que está no ar para Agromiller, produtos agrícolas e comércio de grãos, na Avenida 20 de Setembro 206, telefone 3252-1629. Clínica Odontológica Sorri Fácil, sorrir é uma conquista, telefone 3252-2416. E Mercado Ruber, na Rua Professora Neuza Paz do Amaral 219, bairro Fonseca, telefone 3252-7907. 11:04 é o Show dos Esportes, recebendo meus amigos lá do Núcleo de Esportes, professor Davi Morales, professor Henrique Arriera. Tudo bem, Davi? Seja bem-vindo à Rádio Cultura. Bom dia. Bom dia Marcelo, Fonseca, pessoal que está nos escutando aí. Estamos à disposição para essas dúvidas e eventuais questionamentos. E já agradeço também o espaço para a gente poder estar passando essas informações aí. Professor Henrique, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Fonseca. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação enorme fazer parte do teu programa para poder conversar sobre as questões do esporte. O Núcleo de Esportes está sendo patrocinado pela Adidas. Que bom seria. É um anúncio já, porque chegaram igualzinho, né? Pô, a gente foi combinado ou não? Nada combinado. Não foi nada combinado? Não, foi coincidências. Tá certo, então. De uma equipe que está sempre trabalhando, como é que dizer assim, no mesmo direção, acontecem essas coincidências também. Uma equipe está sempre uniformizada, no mesmo propósito. Isso, né? Aí, exato. Tá certo. A organização do futebol de campo, ela é de responsabilidade da associação, né? Inclusive, o Leandro se pronunciou através de um áudio essa semana que estará assumindo a associação, né? É o vice-presidente, estará assumindo o compromisso como presidente da associação para, pelo menos até o final do campeonato, para dar andamento, dar seguimento. E por questões burocráticas, mais um final de semana sem rodada. Eu não sei se vocês estão a par desse assunto, se vocês podem também trazer mais detalhes desse assunto para a nossa comunidade. Não, perfeito, Marcelo. Acho que, de repente,
que a gente falar aqui já vai ser mais ou menos de conhecimento da população que está acontecendo, né? Houve essa situação aí com a associação de ter que fazer a troca da presidência e também por alguns ajustes agora para isso, para eles poderem receber um restante de recursos que tem da prefeitura. Então precisa estar com essas questões burocráticas aí tudo legalizadas, né? Para poder daí em diante dar seguimento à competição. A gente acredita que possivelmente essa semana que vem já se normalize todas essas questões aí, a gente consiga dar seguimento à competição que vem aí se estendendo, né, Marcelo, infelizmente, mas faz parte também, são situações que às vezes fogem um pouco do controle e ninguém quer isso, acontece, né? Neste domingo, dia 14 de abril, então não tem rodada. Henrique, vocês acreditam que no dia 21, no próximo domingo, pode ocorrer a rodada ou ainda vai depender dessa questão burocrática? Bom, eu acredito, até deixo para o Davi responder, que tem mais propriedade e conversa mais com o pessoal da associação. É isso, Marcelo. A gente, como é que eu dizer assim, essa previsão a gente espera que isso aconteça, né, Marcelo? Dizer assim, a certeza de que dia 21 nós teremos rodadas, eu não conseguiria te dizer hoje. Não, infelizmente não tem como te dar essa certeza que de 21 a gente estaria voltando com a competição. Está se trabalhando e está se tentando fazer com possível, impossível para que se faça dessa maneira, que dia 21 a gente consiga retornar com a competição. Qual a contrapartida da prefeitura no futebol de campo hoje, atualmente? A prefeitura disponibiliza R$111.600, 111.600 parece que é com a associação. Já foi disponibilizado em torno de 76 mil e faltaria então uma contrapartida aí de 45 e alguma coisa. Que é o que... o custo da arbitragem? É o custo da arbitragem. É o custo esse recurso ele é todo destinado para a arbitragem. É o custo de arbitragem de 16 rodadas, de todo o processo. Agromiller, distribuidora autorizada Bayer, Singenta, Monsanto, Agroceres, Calcário, DB, Husqvarna e Branco. Além de grande variedade de fertilizantes defensivos, sementes, motogeradores, cortador de grama, pneus para tratores, arames, correias, equipamentos para irrigação, insumos para fumicultura e ferragens em geral, com a representação dos implementos e plantadeiras da marca KF de grande qualidade e tecnologia avançada para a sua lavoura. Venha nos visitar na Avenida 20 de Setembro 206 e curta nossa página no Facebook. Agromiller e Cerealista Miller, empresas tradicionais unidas ao amigo agricultor buscando o desenvolvimento da nossa região. Telefones 3252-1629 ou 3252-2612. Bom, não tem futebol de campo, mas no final de semana tem competições que tem aí ligação direta com o núcleo, né? Pô, isso hoje, assim, até aproveitando o espaço, hoje é um dos carro-chefe quase do nosso setor ali, as questões das nossas vinculações, né? Então a gente tem uma gama boa de competições que estão vinculadas ao núcleo, onde que a gente faz todo o gerenciamento ali, faz todo o apoio e para o pessoal poder realizar suas competições, né? Então isso tem sido assim Henrique, uma gama bastante grande de competições que a gente tem vinculado ali e que tem nos dado o apoio para o pessoal que precisa. Professor Henrique, eu tenho conversado com muitos desportistas ao longo aí dos últimos anos e se tem uma cobrança para a revelação de atletas, de jogadores, né, que comparado com décadas atrás, anos atrás, tem diminuído, né? A revelação e o interesse também das crianças pelo esporte, né? Por futsal, por futebol. É a maior paixão? Sim. São os esportes com maior prática? São. A gente não está discutindo isso. Tem jogadores ainda? Tem. Mas parece que a revelação desses craques, desses atletas, desses jogadores, ela tem diminuído. Tanto no campo quanto no salão. Se cobra muito, por exemplo, campeonatos de categoria de base. Se cobra muito o fomento do esporte nas escolas, a gente sabe dos takes. O que o núcleo analisa, projeta em relação à base, em relação
as crianças, aos adolescentes participarem mais do futebol e do futsal, falando mais desses dois esportes que são os mais praticados? Sim, aproveitando, né, já que tu comentou sobre esse assunto, para a gente destacar uma novidade desse ano do futsal, né, do nosso campeonato municipal de futsal, que vai ser a participação da categoria de base no municipal. Então, é uma novidade que a gente traz aqui em primeira mão para vocês. Em 4 categorias: sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. Então tem 4 clubes aqui da cidade que vão participar. Confirmaram, né? Já confirmaram então, a participação. A gente, dessa forma, né, aproveitando a deixa do Henrique, dessa forma a gente pretende assim criar esse vínculo já das categorias de base inseridas dentro do municipal. Sub-9, Sub-9, 11, 13 e 15. Isso aí 11, 13 e 15 com 4 equipes. Isso. É isso? A princípio, sim. Isso aí. Tá. Isso já é uma situação que já está concreta. Isso vai acontecer. E é importante para entrar nesse ponto A gente também, acho que tentando pontuar um pouco no que o Henrique estava comentando, os nossos torneios escolares é uma porta grande assim, com relação àquele questionamento que tu colocaste de participação mesmo das crianças dentro do esporte, né, do esporte. A gente ainda acha que fica muito ali, as escolas fazem um trabalho, né, sensacional com relação a isso. A adesão aos takes, hoje nós temos 45 escolas participando dos nossos torneios escolares. Então, a gama de crianças participando disso aí, ela é imensa. A gente tem que, de repente, analisar o porquê que está ficando só no ambiente escolar. Por que essa criança não está conseguindo ir adiante com relação a isso? Isso é uma situação que a gente, de repente, precisaria de uma análise mais profunda assim, para ver o porquê. Mas dentro do esporte escolar, a gente vê que no trabalho dos professores, no trabalho nos próprios eventos que a gente realiza, a participação é sempre maciça, é sempre grande e eles vivem muito isso. Eu acredito que a oportunidade essas crianças têm para a prática, né? Exato. Agora, por que não se mantém, né? É isso que a gente... E eu acho que um dos incentivos é essa fomentação. E a gente critica quando tem que criticar de forma construtiva e elogia quando tem que elogiar. E é um elogio, essa retomada, né? Isso. Existia a crítica por... antigamente existiam os campeonatos de base e, perfeito, por último não vinha ocorrendo e agora se elogia... a retomada em 4 categorias. Eu acho que esse fomento é importante para te revelar jogadores, atletas, né? Perfeito. E assim, até o pessoal do futebol de campo, por exemplo, em todas as reuniões que eu participei junto ao futebol de campo, sempre a gente foi ali no setor defensor de que deveria ter a categoria de base dentro. Antes existia, né? Sub-15, pelo menos. Alguns alegam a questão de repente, dificuldade de montar uma base, mas aí a gente também coloca que qual é o campo, que de repente a região que não tem uma escola, né? Então, daqui a pouco, daquele próprio ambiente escolar, tu já conseguiria montar uma equipe de futebol. Então são coisas assim que a gente questiona, né? Como eu disse, o futebol de campo hoje ele não é gerenciado 100% pelo núcleo, ele tem a participação da associação, tem a participação dos clubes ali, mas é uma pauta que a gente precisa sempre retomar ela. Eu acho que é necessário hoje o futebol de campo incluir as categorias de base. Isso é uma coisa assim que a gente defende sempre. Louvável. Mas eu quero saber como é que tu vai encaixar tudo isso. Sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, série bronze, série prata, série ouro, feminino, veterano, 9 categorias. Perfeito. A gente vai, de cara assim, a gente vai alongar a competição, né? Não tem como se fazer isso em 22 rodadas que a gente fez no ano passado, né? Não, isso é impossível. Então a gente está já assim, imaginando que a gente, dentro do processo ali, a gente vá a umas 32 rodadas. Porque a ideia, né, Marcelo, da competição não é a gente acrescentar mais um jogo. Então a gente vai diminuir um jogo das categorias que já vinham participando, ou seja, em vez de 5 jogos ali entre as categorias que já vinham tradicionalmente participando, a gente vai diminuir para 4 e incluir ali uma categoria de base. O que a gente também não quer é que a categoria de base fique naquela primeiro jogo ali, onde que às vezes o público do ginásio, o acompanhamento, ele é pequeno ainda. Então a gente quer também inserir
as categorias de base já entre o primeiro, segundo, de repente até um terceiro jogo na rodada, para a gente, né, não simplesmente trazer eles ali para a gente quer mostrar mesmo o trabalho que o pessoal tem feito, e é um trabalho também incrível que as escolinhas fazem, né? A gente trazer isso também para o nosso meio e mostrar para a comunidade. Tá certo. A seletiva já tem data marcada, né? Ou não? Puxa vida, sabe que eu respondo diariamente uns 10 questionamentos sobre a seletiva. Talvez hoje, assim, nesse dia de hoje, eu não consiga ainda te dar a certeza assim, de quando a gente vai começar o campeonato. Pelo simples motivo que a gente ainda está num processo de construção dos orçamentos e dos processos de contratação de arbitragem. Então eu não consigo estipular ainda um prazo real assim de quando vai iniciar. A gente está trabalhando e a gente está empenhado com relação a isso para se começar tanto a seletiva quanto o campeonato dentro do mês de maio. Mês que vem, então. Exato, mas claro, tem todo um processo burocrático, aí de novo a gente volta a essa questão, todo um processo burocrático que pode às vezes atrasar. Mas o setor ali, o Henrique, a gente está empenhado para ver se a gente consegue ainda no mês de maio. O ano passado a gente começou uma competição, a gente queria ela um pouco mais tarde, né, Marcelo? Até porque em 2022 a gente enfrentou um clima rigoroso lá no ginásio, foi ruim o inverno. O ano passado a gente acabou trazendo a competição um pouco mais tarde e acabou ficando muito tarde. Então a gente quer esse ano voltar ao tradicional, que sempre foi início de maio. Tá certo, então. É o maior campeonato da região, né? Agora com 9 categorias, muito bem organizado, né? Não é pela presença de vocês, mas muito bem arquitetado, logística, com séries, né? Dividido em séries, com diversas categorias, né? Veterano, feminino, agora as categorias de base. Tinham 2 pontos a serem ressaltados, que era a base, e isso está confirmado para esse ano. É uma grande conquista, é um grande avanço. Outra coisa que eu vejo questionamento da Série Ouro em relação a fichas liberadas. Por que não liberar fichas para a Série Ouro, né? São limitadas, hoje são 4 fichas. Por que a Série Ouro não é liberada? Vocês vão responder depois do nosso intervalo comercial. 11h18. Aqui toca tudo o que você quer ouvir. Sintonia total com você. Mais alegria no ar. Uma rádio feita pra você. Cultura. Sua empresa não está atingindo as metas em vendas? Agromiller, distribuidor autorizado Bayer, Syngenta, Monsanto, Agroceres, Calcário DB, Husqvarna e Branco, além de uma grande variedade de fertilizantes, defensivos, sementes, motogeradores, cortadores de grama, pneus para trator, arames, correias, equipamentos para irrigação, insumos para fumicultura e fruticultura e ferragens em geral, com a representação dos implementos e plantadeiras da marca KF, de grande qualidade e tecnologia avançada para a sua lavoura. Venha nos visitar, Avenida 20 de Setembro, 206, e curta nossa página no Facebook, Agromiller e Cerealista Miller, empresas tradicionais unidas ao amigo agricultor, buscando o desenvolvimento da nossa região. Telefones 3252-1629 e 3252-2612. Mercado Huber, uma empresa familiar trabalhando pelo desenvolvimento da cidade de Canguçu. E claro, para satisfazer as necessidades de nossos clientes. Atendimento especial é um espaço bem amplo e com estacionamento coberto. Confira nossos produtos no açougue, padaria e no setor de hortifruti. Agradecemos a nossos clientes e colaboradores por esses mais de 20 anos de caminhada. Mercado Huber em Canguçu. Juntos fazemos a diferença.
Você usa prótese móvel e sente algum tipo de desconforto para sorrir ou se alimentar? Chegou a hora de ter dentes fixos novamente. Conheça a Clínica Sorri Fácil em Canguçu. Estamos há mais de 12 anos devolvendo sorrisos com uma estrutura completa, com raio-x panorâmico, sala cirúrgica, scanner e raio-x digital. Além disso, temos especialistas em todas as áreas da odontologia para você realizar seu tratamento com conforto e segurança. Rua Júlio de Castilhos, 949, bem em frente à Praça Central. Agende já sua avaliação nos telefones 3252-1416 ou 99146-4012 e venha nos conhecer. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Desodorante Above 150 ml, consulte apresentações por apenas R$ 7,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 14 de abril ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a farmácias associadas mais perto de você. Farmácias Associadas. Teleentrega, Farmácias Associadas, 3252-1650, 3252-1185, 3252-1216 e 3252-1941. Show dos Esportes, com Marcelo Pellegrinotti. E 11h23, estamos de volta com o Show dos Esportes. Hoje nós vamos até 11h40. Você usa prótese móvel e sente algum tipo de desconforto para sorrir ou se alimentar? Chegou a hora de ter dentes fixos novamente. Conheça a Clínica Sorri Fácil em Canguçu. Estamos há mais de 12 anos devolvendo sorrisos com uma estrutura completa com raio-x panorâmico, sala cirúrgica, scanner e raio-x digital. Além disso, temos especialistas em todas as áreas de odontologia para você realizar o seu tratamento com conforto e segurança. A Sorri Fácil fica na Rua Júlio de Castilhos 949, bem em frente à Praça Central. Agende já sua avaliação nos telefones 3252-1416 ou 99146-4012 e venha nos conhecer. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Fiz a pergunta no bloco anterior em relação ao Campeonato Municipal de Futsal Série Ouro. Inclusive o Ratinho teve essa semana aqui. É de opinião da Ficha Livre, a nossa integrante dos programas de quarta-feira, a Chayane Homer, também. Quero saber, vocês recebem muito essa pergunta, essa demanda? Nossa. A gente fala só de Série Ouro, né? Acho que a cobrança é principal na Ouro. Existe possibilidade de aumentar o limite ou liberar as fichas, ou segue no mesmo modelo, e por quê? Pois é, Marcelo, essa é a polêmica, questionamentos são um monte, cada um com as suas justificativas, e a gente tem a nossa. A gente ainda acredita que nós precisamos manter o campeonato como municipal, é uma das questões que eu trago muito, assim, ele precisa ser uma competição que ainda vincule as equipes, os atletas, a família que está ali ao nosso município. Então, uma das coisas que a gente justifica assim com relação a não liberar as fichas para o campeonato. O pessoal nos cobra muito com relação à dificuldade de atletas e
Claro, cada um corre às vezes por um objetivo, né? Mas a gente fica imaginando também que hoje, vamos puxar a seletiva do campeonato. A gente tem 24 equipes, né, Henrique, que participam da seletiva. Ali a gente tem, vamos fazer uma média baixa de atletas, a gente tem em torno de 10 atletas que nunca jogaram o campeonato, que isso é uma das normas que a seletiva traz. Então, se tu for pensar uma média baixa de 10 atletas novos, só na seletiva nós temos 240 atletas que nunca jogaram e que possivelmente não vão ficar sem nenhuma equipe, que classifica o mínimo da seletiva. Então, a questão de não ter atleta, de repente, seria uma situação. Claro, se tu for pensar em atleta a nível de série ouro, de repente já seria uma outra situação. Mas o que a gente pensa é o atleta que de repente foi prata e que se destacou, ele possa jogar uma ouro. E atrás dessas situações, o atleta que se destacou na bronze, ele poder ir subindo o estilo, vai subindo as equipes. O atleta também, no momento que ele é destaque, ele ir passando de série. Se a gente conseguir nesse sentido, a gente não vai ter problema de falta de atletas. É uma das justificativas que a gente acha. Mas a principal delas é essa, Marcelo. A gente acredita que ainda a gente precisa manter o vínculo dessas equipes e desses atletas com a comunidade. Eu acho que é a garantia de que os atletas de Canguçu vão jogar a principal categoria do campeonato, que é a ouro. Né? Então, é presença certa de pessoas que são daqui de Canguçu que vão estar jogando nessa série. Não tem mexida no regulamento. Olha, 4 fichas livres para ouro, né? Marcelo, assim, eu sempre coloco isso em reunião. No município a gente tem excelentes goleiros. Então eu digo assim, tu trazendo 4 fichas de fora que não sejam um goleiro e mais 4 atletas que tu traga de fora, tu já tem uma equipe em quadra. De repente reposição, vamos lá, mas em quadra com qualidade. A questão de que às vezes o pessoal nos questiona com relação ao custo do atleta, a essa situação, gente, é uma coisa que enquanto organizador a gente não tem que se basear nisso. Infelizmente, eu vou ser sincero com vocês assim, o nosso objetivo, quando a gente trata a competição, a gente não vai levar isso em conta. Isso aí é uma questão que vai ficar entre a equipe, o organizador da equipe, sim, e o atleta. É uma situação que a gente não vai levar em conta isso na hora de definir o regramento da competição. Tá certo. Daqui a pouco eu tenho outra pergunta que os clubes têm me questionado também, têm interagido, resenhado em relação ao Campeonato Municipal de Futsal, que eu repito, é o mais bem organizado e nota 10, só que tem alguns ajustes, como em toda a competição, questionamentos. Eu acredito que vocês recebem aí diariamente vários questionamentos. Claro. Né? Não, e Marcelo, quanta coisa a gente vem ajustando na competição no decorrer do ano, que a gente acredita que seja para melhorar. É aquilo que eu falei, a gente não pode pensar na competição de forma unitária, a gente tem que pensar ela num todo, e aí às vezes a gente não consegue agradar a todo mundo. Tá certo, só divulgando hoje, né? Hoje tem a segunda Copa Lacerda Futebar de Futsal. A 8ª rodada já são jogos de mata no principal e veterano. A partir das 7h30 da noite, na quadra do Futebar, Lagoa dos Pereira. No veterano, Bons Amigos e Racing. E depois jogos do principal, Flor da Serra e Penharol, Lagoense e Racing, Coxilha dos Amaral e Quarta Zona. Quarta Zona tem time lá, hein? E Pernetas e Adesal, a rodada de hoje. Amanhã tem a 3ª rodada do 2º Campeonato de Futebol de 7 do Canguçuense, a Taça Cláudio Emir Casarim. Os jogos começam a 12h45. Tem Google e Arsenal no principal, Novo Grupo e Juventus no principal. No sênior tem Moura e Ferragem Brau. E depois 2 jogos do principal, Cultivada e Unidos da Vila Silva, Juesc da Florida e Nápoles Multisul. Eu tenho gol lá, tá? Só pra te avisar, Fonsequinha. Já tá nas planilhas. Já tô na planilha lá, tenho gol no veterano pelo Independente, tá bem? E Marcelo, uma coisa que me chamou a atenção é o número da tua camiseta lá. 10, né? 10. 10, isso aí. Qualidade? É dele. Inclusive já tá lá em casa 10, né, você? Viu? E outra, eu tenho 2 fichas. Porque sempre o treinador, extraviei, perdi, né? Não vai poder jogar não, tá aqui no bolso. Eu pedi pro Davi fazer uma reserva, para não ter problema.
possivelmente vamos ter a tua estreia também a nível de municipal de futsal. Será? Pois vamos é, ver, vamos ver. Estamos aí analisando. Propostas. Os times de futsal perguntam, não tem como as equipes, por exemplo, na premiação, todas é difícil, mas na premiação receber algum valor, o campeão um valor X, o vice o campeão X, um valor X? Daqui a pouco tu responde. A gente vai pro último bloco rapidinho, depois tu responde se os clubes poderão ou não receber alguma premiação financeira no Municipal de Futsal. Cultura. Lojas Lebes informa a hora certa. 11h31. A Lebes chegou em Canguçu com ofertas imperdíveis. Somos a maior loja de departamentos da região, com muitas opções em moda, eletros, móveis, tecnologia e muito mais. Aproveite as ofertas de inauguração. Toda moda em 10 vezes sem juros e todo o setor de eletromóveis em 20 parcelas no crediário Lebes. E tem mais, edredom dupla face tamanho Queen por apenas R$ 139,90 à vista. Prepare-se para a estação mais fria do ano com economia. Estamos esperando por você. Lebes, veste você, veste sua casa. Show dos Esportes com Marcelo Pellegrinotti. 11h33, reta final do Show dos Esportes para Mercado Huber. Detona preço no mês de abril. Farinha de trigo Flocos de Neve 5 quilos, R$ 13,99 a unidade. Cerveja Glacial 473 ml, R$ 2,99 a unidade. Biscoito Paraty Maria 740 gramas, R$ 8,99 a unidade. Água sanitária Clorofina 5 litros, R$ 14,95, entre outras ofertas. Telefone 32527907, WhatsApp 999206525, Mercado Huber, na Rua Professora Neuza Paz do Amaral 219. Premiação para os clubes, né? Para os campeões, podemos dizer assim, né? Campeão, vice. Teria essa possibilidade? Os clubes dizem, a gente gasta bastante e não tem um retorno, né? O que vocês podem falar sobre esse assunto? Acredito que também são questionados por esse assunto. Sim, com certeza, sempre. Mas assim, Marcelo, sabe que quando a gente trata com a coisa pública, ela é um pouco diferente, né? Então, tem algumas situações que às vezes se pensa que possam ser de fácil trato quando está numa uma questão particular, privada. Na questão pública ela é um pouco diferente. A gente já trouxe o ano passado uma conversação junto ao SESC para ver se a gente conseguia articular alguma coisa nesse sentido. E, né, Henrique, a gente acabou vendo que também não é muito fácil com relação a isso. Então, são uma questão assim que a gente entende esse anseio dos clubes, a gente entende o custo que eles têm para montar a estrutura toda de equipe, e olha como a organização que estão hoje em termos de fardamento, de tudo, né? De todo, além de repente, algum custo com o atleta. Então, a gente entende isso, a gente está sempre buscando alguma coisa que possa, de repente não custear o investimento todo dele, né? Mas, de repente, pelo menos diminuir um pouco o custo que eles têm em termos para poder participar da competição. Diretamente da prefeitura, diretamente recurso público, hoje não teria como. Só se de repente a gente tivesse entre os clubes uma liga, um CNPJ que pudesse a prefeitura investir, fazer parcerias para esse fim. Então a gente está buscando, Marcelo, a gente ainda está amadurecendo umas ideias para ver se a gente consegue, né, suprir essa necessidade aí das equipes. Eu tenho... Não, até assim, só nesse mesmo sentido, assim, até porque a gente tem, diferente do futebol de campo aqui, tentando colocar isso como exemplo, a gente tem equipes ainda que também elas estão estruturadas e bem estruturadas, mas elas também ainda elas não têm um CNPJ delas, elas são ainda... Não se tem uma associação, uma liga também, né, Davi? Que possa... Se tivesse uma associação de clubes no futsal, seria um caminho mais curto, podemos dizer assim.
Porque ali no nosso municipal a gente não pode, a prefeitura não pode cobrar o ingresso também, né? Claro. Então, sem... Eu tenho cobrado aqui dos agentes políticos do nosso município, independente da sigla partidária, e agora nós estamos num ano eleitoral, e tenho cobrado aqui dos pré-candidatos de todos os partidos, né? Não precisa um novo ginásio, né? Destruir, colocar abaixo o ginásio e fazer um novo, não. Mas uma reestruturação, uma reformulação, uma reforma no ginásio, né? O aumento do ginásio, por que não a parte do palco virar arquibancada e a parte de trás, para não onerar também as redondezas ali, aonde que hoje não tem mais ali a bocha, enfim, aquela virar vestiário, virar salas, enfim. Mas uma reestruturação, né? Eu acho que já está no momento, né? O nosso ginásio recebe já um grande público nos campeonatos, e não só nos campeonatos, é utilizado para vários eventos. Está na hora de uma reforma, de uma reestruturação, né? Isso eu tenho cobrado de todos. Isso aí. Sim, sim. Eu acho que ali essa questão da estruturação do ginásio, até pelo tamanho da quadra, né, Marcelo? Se a quadra fosse um pouquinho maior, eu acho que os jogos também seriam melhores, né? Não seria tão truncado, assim, sabe? Eu acho que melhoraria também na questão do nível do futsal apresentado, com certeza. Exatamente. O nosso ginásio é dos anos 80, né? Então, 70, né? Eu acho que 80. Alguma coisa assim que foi construído. Então, isso é 81. Então já é um... Começou nos anos 70 a obra e assim, finalizou nos possivelmente... anos 80. E só colaborando contigo, e de 80 para cá só recebe reparos, né? Exatamente. Só reparo aqui, reparo ali, não teve nada de reforma. A gente tá vendo agora, a gente que está sempre lidando lá dentro, a gente vê que ele chegou assim, numa hora que agora ele realmente, qualquer tipo de situação que for fazer lá, já vai ter que movimentar uma estrutura maior assim nele, porque ele já está realmente, já está se deteriorando. Simples, né? Não é nem por falta de cuidado nem nada. A gente sempre tenta trazer ele dentro das condições, mas pelo tempo mesmo, pela idade que tem. Então, até que foi muito bem construído, né? Claro. Porque aguentar todo esse tempo aí sem nem... E a questão que o Henrique fala, ela é primordial, assim, aquela quadra, ela é muito pequena, a gente pensava, quando fala na questão do palco, de repente fazer do palco arquibancada, a gente pensa de repente do palco estender a quadra, coisa assim, já ela não teria espaço na largura, ficaria um pouco estreita, mas são situações que a gente vai ter que, essas ideias assim vão ter que ser amadurecidas, porque elas estão também já bem necessárias, né? É isso aí. Henrique Arrieira, professor, muito obrigado pela sua participação. Rádio Cultura, parceira, sempre à disposição. Muito obrigado, Marcelo, pela disponibilidade do espaço aqui para a gente poder conversar. E também eu aproveito para te pedir, assim, quando tu puder, para eu falar um pouquinho de umas pesquisas que estão acontecendo aqui nas escolas. Isso. Agora nós temos espaço diariamente. Exatamente. Vamos precisar também da colaboração dos desportistas para a gente fazer um debate amplo. Vamos voltar. A gente tem muitas pesquisas, muitos professores fazendo pesquisa nas escolas aqui no município, então seria importante a gente trazer esses dados aqui para ti. Tá? Então, agradecer o espaço e a gente está à disposição. Professor Davi, muito obrigado, estamos juntos. Perfeito, Marcelo, a gente agradece o espaço e a gente quer voltar aqui para já dar situações mais concretas, quando vai iniciar, quantas equipes pode, seletivo, o pessoal me pergunta muito quando vai ser, então a gente quer vir aqui trazer esses dados já com data, tudo direitinho, em primeira mão aqui para ti. Ponto final no Show dos Esportes, segunda-feira tem mais, um grande abraço a todos, bom final de semana, muita paz no coração e muita positividade.